É claro que a situação de Paulo não era realmente das melhores. Depois de algumas décadas servindo ao Senhor em função dos outros, o velho Paulo, ele aguarda numa masmorra romana o desfecho do seu aprisionamento. Essas dificuldades, no entanto, não removem a confiança de que tudo o que ele fez, todas as pedradas, o sofrimento e o esforço que ele fez, de fato, valeu a pena. Ele acredita que existe uma coroa da justiça, a qual o Senhor, reto juiz, dará a ele e a outros que amam a sua vinda. Paulo, então, prestes a passar o bastão, sabendo que o tempo da sua partida é chegado, ele se preocupa como se não fosse diferente, não somente com o cristianismo de maneira geral, ele com um apóstolo dos gentios, com a saúde das igrejas gentílicas no mundo, mas como aqueles mais próximos dele, especificamente como seu discípulo na fé, Timóteo, vai passar por essa dificuldade. A preocupação dele com Timóteo não é simplesmente por causa de sua ausência. É porque a ausência do apóstolo Paulo e os trabalhos que ele realizava agora vão demandar, requerer que Timóteo se ausente do seu conforto, deixe de estar debaixo da alçada de Paulo, debaixo da sombra de Paulo, para funcionar como líder. Paulo, então, escreve aqui o seu último comissionamento, suas últimas palavras, sua última vontade, seu último desejo para o jovem Timóteo. Timóteo, não é porque ele já era um novo convertido, era novo, verde no trabalho, no ministério pastoral e no trabalho de plantação de novas igrejas. Na verdade, quando chegamos em 2 Timóteo, ele já tem servido ao lado de Paulo por muitos anos. Mas agora é a hora de servir sem ele. Timóteo tem aprendido a ser fiel debaixo da sombra de alguém e agora precisa aprender a servir de sombra para outros. Timóteo tem apoiado o ministério de Paulo, agora chegou o momento de Timóteo ser apoiado. Timóteo seguia a liderança de Paulo, agora seria o momento de Timóteo ser o líder dos outros. Aqui temos uma transição de ministérios, parecido com a mudança que a família Ponce vai enfrentar nesses dias. E enquanto nós ouvimos o que Paulo tem a dizer para nós, especificamente para a família Ponce, eu queria não somente eles escutassem, mas nós escutássemos para sermos informados como podemos orar, clamar ao nosso Senhor em função dos nossos irmãos. Ele escreve então a sua segunda carta a Timóteo enquanto estava preso e esperava o seu martírio. Ele diz isso claramente no versículo 6 até o versículo 8 do capítulo 4. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. É como se o show tivesse terminado, as cortinas estão se fechando. O que marca o final da oferta já está perto. Esta libação, esta oferta de água ou de vinho que marca o final da oferta ou do holocausto já chegou. O tempo da minha partida é chegado. Então, do versículo 1 até o versículo 5, o apóstolo Paulo dá pelo menos algumas instruções. O texto pode ser dividido em 3 partes, ele dá algumas instruções, todas elas relacionadas ao desejo de Deus para a vida de Timóteo. Todas elas são instruções para que um dia Timóteo consiga terminar a sua lida, a sua jornada e o seu ministério com a mesma convicção, com a mesma tranquilidade, com a mesma ousadia de que o seu mentor, o apóstolo Paulo, termina. Sozinho, mas não abandonado. Relativamente triste por causa do abandono dos outros, mas convicto e feliz por causa da certeza da presença e recompensa de Deus. Enquanto estudamos, então, esses 5 versículos, do versículo 1 até o versículo 5, eu gostaria de desafiar os irmãos a orarem pela próxima, essa nova etapa na família Ponce, ao mesmo tempo falar especificamente como um alerta e encorajamento para o Juan e a Agnes. Todos esses conselhos apontam para o que deveria ser o foco do ministério de Timóteo.
a centralidade da palavra. E dito isso, eu espero que a gente não clique na nossa cabeça, ele vai falar sobre a centralidade da palavra de Deus de novo. Ele vai falar sobre a importância que a palavra de Deus tem no realizar o ministério. Ele vai falar de como manejar a palavra de Deus. Eu queria que nós compreendêssemos que o grande Deus, por meio do apóstolo Paulo, quando estava ali no patamar, no limite da sua existência, quando iria cessar a possibilidade de ajudar e encorajar o seu jovem Timóteo, que iria dali para frente conduzir, de alguma forma, a liderança das igrejas gentílicas, Deus determinou e escolheu falar sobre o foco do ministério, e o foco do ministério é a palavra de Deus. Dividido esses 5 versículos em 3 partes, ele diz de maneira simples: ensina a mensagem com fidelidade, seja fiel no meio da infidelidade e cumpra o seu ministério fielmente. E aí você pode imaginar que os ministérios podem mudar, os lugares podem mudar, da cidade para o interior, de um país para o outro, de um momento histórico para o outro, de uma cultura para outra, de uma determinada audiência mais rebuscada, mais informada, alfabetizada, para outra que seja mais inferior em termos de instrução, que seja mais simples e até analfabeta. As várias audiências, os vários locos ministeriais, os vários momentos na história, as várias culturas, elas permanecem, todas elas, debaixo daquilo que Deus sempre vai querer utilizar para revelar a si mesmo e abençoar as pessoas. O povo pode ser diferente, os desafios podem ser diferentes, o gosto do pão vai ser diferente, a velocidade da vida vai ser diferente em Capistrano, o supermercado será diferente, o trânsito será diferente, os barulhos serão diferentes, as conversas serão diferentes, mas o foco do ministério deve continuar o mesmo, faça chuva ou faça sol. A centralidade da palavra de Deus para permear, conduzir, justificar e tornar esse ministério efetivo. Então, o apóstolo Paulo, ele começa incentivando o seu jovem. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 5. Diz assim a palavra do grande Deus: diante de Deus e de Cristo Jesus, 2 Timóteo 4, 1 a 5, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Pai, a tua palavra está aberta diante de nós, e enquanto nós nos aproximamos para nos despedirmos dos nossos queridos e os encomendamos à graça do Senhor e os enviamos para um outro trabalho, nós queremos encorajá-los a terem clareza sobre o que é importante no ministério. Ao mesmo tempo, para nós, os que ficam, nós imploramos que o Senhor nos instrua sobre como podemos, de alguma forma, exercermos os nossos ministérios aqui, como cooperadores, colaboradores, professores, discipuladores, conselheiros, pastores, presbíteros, mestres, pais, mães. Como nós podemos fazer isso de uma maneira a se subordinar ao meio por excelência, divino e inspirado, estabelecido pelo Senhor, para trazer convicção de pecado aos pecadores e santificação ao povo arrependido. Tua palavra então está aberta, que ela seja a nossa regra. A ti, Espírito, eu imploro, que sejas o nosso professor, que ao final desse tempo o Senhor receba a glória, aqui em Capistrano,
e ao redor desse mundo, nos méritos de Cristo. Amém. Nosso texto começa, então, nos dando um encorajamento, e esse encorajamento é solene. Versículo 1 e 2 fala sobre a primeira ordem. A primeira ordem ela aparece um pouco mais na frente, no versículo do pregue a palavra. No final do versículo 1, peço a você com insistência que pregue a palavra, no início do versículo 2. Mas esse imperativo, que é o primeiro de uma série de 5 imperativos, e o mais abrangente de todos, a recomendação de Paulo para Timóteo, para que ele ensine a mensagem com fidelidade, ele é precedido por um adendo, como se fosse um preâmbulo, uma corte que é formada, talvez de maneira ilusória para nós, mas da perspectiva de Paulo, bem real. Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo são conclamados como testemunhas para ouvirem o que ele está recomendando, ordenando Timóteo a fazer por ocasião da sua partida. As testemunhas que aparecem aqui demonstram a gravidade do que pode acontecer caso essas coisas não sejam executadas diante de Deus, perante Deus. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que controla tudo que existe, o Deus que criou tudo pelo expressar da sua palavra, a sua vontade, o Deus que trouxe à existência as coisas a partir do nada. Este Deus se porta diante de você, Timóteo, e a minha conclamação para que como você deve conduzir o seu ministério daqui para frente na minha ausência, tem Deus como testemunha. Como se Paulo levantasse as mãos para os céus e implorasse que o grande Deus abrisse as cortes do grande trono onde ele está e observasse com atenção solene daquilo que Timóteo concorda em fazer. Não somente Deus, mas Cristo Jesus, o Messias prometido. O Messias prometido com uma visão bem clara, o que é juiz de vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Não o Messias que foi morto simplesmente, mas o Messias que será ou se mostrará como um juiz naquele dia, quando aqueles que vivem já estiverem mortos, serão julgados por ele. E aqueles que estiverem vivos por ocasião da sua vinda, serão também julgados. Quando todo o universo e todas as pessoas estiverem se prostrando debaixo do juízo do grande Deus, não somente Jesus, mas Jesus como um juiz, como se colocasse Timóteo na parede. Olha, são essas duas pessoas, aquele, o controlador e soberano de todas as coisas, e o outro, que será o juiz de vivos e de mortos, e o teu próprio juiz. É com base nisso que eu imploro que você ensine a mensagem com fidelidade. O imperativo é claro, pregue a palavra, anuncie a mensagem, torne conhecido a mensagem, a verdade, as informações a respeito de Deus. E aí você pode dizer, mas que mensagem é essa? Que palavra é essa? Pregue qual palavra? No período, então, em que o Novo Testamento estava sendo escrito, segundo Timóteo, que é a carta mais antiga do apóstolo Paulo, já tinha consciência de muitos escritos, tanto, obviamente, o Antigo Testamento, quanto o próprio Novo Testamento. 2 Pedro, capítulo 3, vai falar do peso que os escritos do apóstolo Paulo já tinha dentro do cristianismo. A palavra de Deus estava chegando à sua conclusão. Os escritos inspirados, que Deus estava guiando apóstolos e profetas para nos dar a sua vontade, que pudesse perdurar para todas as gerações. Que palavra é essa? Obviamente o Antigo Testamento, que é a palavra escrita, mas se nós olharmos nos versículos anteriores, no capítulo 1, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 8, ele diz, portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Tanto o testemunho do Senhor ou as informações que testificam sobre a identidade de Jesus, como o Evangelho, a boa notícia de que Deus em Cristo salva o pecador da ira vindoura. Não somente o Evangelho, como as informações sobre como o homem pode ser salvo, mas todo o Evangelho como a mensagem de Deus para a humanidade. As informações que nós temos na palavra que dizem quem é Deus,
quem nós somos e o que ele requer de nós. Capítulo 1, ainda no versículo 13, ele diz: mantenha o padrão das sãs doutrinas que de mim você ouviu, com fé e com amor que há de Cristo Jesus. As sãs palavras, as instruções que você ouviu de maneira autoritativa por meu intermédio como apóstolo do Senhor. Esta palavra, então, é a mensagem cristã de que Deus salva, mas também é a mensagem cristã de que o grande Deus, depois de salvar, deseja controlar ou governar sobre os homens para o bem deles e para a sua própria glória. É o registro da vontade de Deus, é o que existe de mais efetivo para forjar nos homens e mulheres o caráter de Cristo. Não é à toa que o capítulo 4 se inicia logo depois dele dizer: olha, toda a escritura é inspirada por Deus, útil, benéfica, capaz, efetiva para tudo. É útil para o ensino, é útil para a instrução, é útil para a edificação, é útil para a exortação, é útil para mudar, é útil para capacitar, é útil para forjar em você em caráter de Cristo. Então, se a escritura é útil, capaz, efetiva, suficiente, pregue a palavra. Pregue a palavra. Transmita essa mensagem. Não fique turvado, bêbado, ocioso. Não se perca no meio do caminho. Pregue a palavra. Confie que a origem divina da palavra garante a obra divina na vida dos homens. Pregue a palavra. Nós vemos na história da igreja, principalmente no livro de Atos, a importância da palavra de Deus. Existem diferentes oficiais na igreja. Existem pastores ou presbíteros. Existem os diáconos. É interessante que os diáconos, nas descrições de 1 Timóteo capítulo 3, não é dito do que eles devem fazer. Eles aparecem em Atos capítulo 6, cuidando de uma parte importante, que é promovendo a unidade e desafogando os pastores para que se dediquem ao ministério da palavra. Mas não é dito o que eles devem fazer. Quanto aos pastores, é bem claro. A razão é que a necessidade e a tarefa dos diáconos, dentro desse bojo maior de servir às igrejas, de facilitar para que promover a unidade, pode mudar. Talvez mude da cultura daqui, mude num tempo atrás, mude. A gente não divide, por exemplo, não tem a ajuda diária, a distribuição diária de alimentos entre viúvas helenas. Tem a dona Helena, mas essa é outra Helena. As helenistas, as gregas, não tem. A tarefa muda. Mas quando chega para a responsabilidade dos pastores, a descrição lá diz o que eles devem fazer. Na África, em Angola, no Brasil, no interior, na cidade, entre os etruscos, entre os persas, entre os tchecos, ele deve pastorear o rebanho de Deus, ele deve pregar a palavra. E mesmo os diáconos, eles são servos da palavra. Eles são servos da palavra no momento em que eles libertam ou desafogam os pastores para que eles se dediquem à palavra e à oração. A igreja, ela orbita mesmo os seus oficiais em servir a Deus, para que Deus e somente Deus governe a sua igreja, a vida do seu povo por meio do livro santo. Diáconos facilitam, pastores ensinam, para que Deus tenha livre curso na nossa vida e o ministério da palavra ganhe espaço e terreno no coração dos homens. O foco, o central é a palavra de Deus. Foi pela palavra que Deus avançava o seu reino. É a palavra que precisa ser proclamada. Atos 2:47, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. E o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 6:7, a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Atos 11:26, durante um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram com a palavra a numerosa multidão. E em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Ensine a mensagem com fidelidade. Essa convicção vai fazer com que você tenha o tempo necessário para estudar, para aprender e ensinar. No pastorado, se nós passamos todo o tempo falando, a gente não tem muita coisa para dizer, não. Nós precisamos de tempo em silêncio
para termos algo útil para dizer para os outros. Ensine a palavra. Interessante, segundo Timóteo, e o trabalho principal, pelo menos desses textos aqui, a gente pensa, talvez Paulo estivesse falando da proclamação pública das Escrituras, né? Talvez na praça pública, talvez no trabalho de evangelismo. Não. O trabalho de evangelismo vai aparecer no versículo 5, mas do versículo 1 até o versículo 4, ele está pensando na responsabilidade de Timóteo para com os crentes, para com pessoas dentro do seio da igreja, as dificuldades que ele vai ver mais na frente, ou o surgir da heresia, ou as coisas dentro. Seria talvez estranho achar que não é necessário uma ordem direta de um apóstolo dizendo para que Timóteo pregue a palavra para a igreja. Mas não é. Não pregamos a palavra apenas para a salvação, pregamos a palavra para aperfeiçoamento do povo de Deus, pregamos a palavra para o povo de Deus. Use a palavra, ele está dizendo de maneira devida, use a palavra, pregue a palavra, dê ao povo a palavra de Deus. E aí você pergunta assim, mas como eu vou fazer isso? Eu sei o que eu devo fazer, que é o imperativo do versículo 2. Pregue a palavra, sim, mas como eu faço? E todos os outros termos que aparecem aí, do versículo 2 é o como. Como eu devo fazer isso? Ele diz com insistência ou insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Esses são os meios. Como eu executo, como eu realizo o ministério da palavra, embora seja falando com Juan e Agnes, é para todos nós, como nós lidamos com o ministério da palavra, como nós colocamos a escritura como central, sem ser um ferro sobre o lombo do povo. Deus nos deu não somente o que fazer, mas como fazer. Ele diz, pregue a palavra com insistência, insista, de maneira persistente. Em outras palavras, ele quer dizer, não se deixe vencer pelo cansaço. Não acredite que em qualquer situação o remédio está em outro lugar que não na palavra de Deus. Não permita que a incredulidade atrapalhe a sua visão. Continue a fazê-lo até que você não possa mais fazê-lo e outra pessoa tome o seu lugar. Morra ensinando a palavra. Certo dia eu vi a foto de uma criança com um livro nas mãos, com um crocodilo, um jacaré com a boca aberta, e a criança estava metade dela dentro do jacaré, e ela lendo o livro. Aí dizia assim, não importa o que aconteça, continue estudando. Não importa o que aconteça, continue pregando a palavra. Insista, não importa o que aconteça. Para que fique claro, ele diz, quer seja oportuno, quer não. Quando as pessoas quiserem ouvir e forem favoráveis ou não. Quando você se sentir inclinado a pregar ou não. Quando você enfrentar a oposição e quando as pessoas vierem aos montes por causa da palavra. Quando as pessoas ouvirem ou quando o conteúdo público for confundido com discurso de ódio. Quando houver liberdade de fazer e quando também houver ameaça por fazer. Quando você for sustentado para fazer isso. Quando você que tiver que sustentar a si mesmo. Quando houver incentivo. E quando houver restrição. Em tempo e em fora de tempo. Quer seja oportuno e favorável. Quer não. As circunstâncias não ditam a vitalidade e a importância da palavra de Deus. Quer seja oportuno, quer não. Não somente insista e faça de todo jeito, mas corrija. A palavra corrigir significa dizer às pessoas o que elas têm feito de errado. Significa reprovar. Significa refutar aquilo que é errado. Significa dizer que algo está errado. Repreender significa a denúncia do erro. Direta e específica, sem rodeios, sem medo, sem temor, sem receio, sem covardia, sem mimimi. Diga a verdade em amor, manifeste a verdade de Deus.
Isso vale para todos nós, irmãos, que lidamos com a palavra, todos nós, pais, professores, tios, avós, mestres daqui, professores de escola dominical, nós lidamos com o texto sagrado, isso vale para nós. Paulo não está pensando apenas em Timóteo, Paulo está pensando na ausência de alguém, ele que tem crença completa na palavra de Deus, que tem desfrutado da palavra de Deus, vivido em favor do evangelho, a sua ausência. Se não houverem homens fiéis que levem e conduzam, isso põe a perder até a existência do cristianismo. Não é isso que ele falou no capítulo 2, verso 2? E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, ele diz, isso transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Como é que o cristianismo se prolifera? Como é que a igreja avança? A igreja não avança por estruturas, por prédios bonitos, caros, cadeira, dinheiro. Isso não cria educação, não cria o cristianismo. Isso é ideia de colonizador. O cristianismo não está preso a uma cultura. O que cria o cristianismo? O cristianismo é criado pela crença consciente no evangelho de Jesus Cristo, na informação de que Deus em Cristo salva o pecador por meio de sua cruz, de sua ressurreição, da ira vindoura. É isso que gera o cristianismo. E se os homens ao longo do caminho se perderem, se eles ignorarem essa necessidade e começarem a ensinar outras coisas, quererem outras coisas que não a fidelidade, a diminuírem algo sobre os reclames ou acrescentarem algo que seja mais palatável, e a mensagem for turvada, for diminuída, as pessoas vão crer em um outro evangelho, como aconteceu em Gálatas. E por crer em outro evangelho, eles irão para o inferno. Porque só existe um evangelho que salva. Por isso todo esse big deal, por isso toda essa questão, por isso no final da morte, da vida, enquanto ele está perto da morte, Paulo não vai falar de outras coisas. Timóteo, diante de Deus e de Cristo, que julgará todas as pessoas na sua vinda, na manifestação do seu reino, pregue a palavra. Insista. Quer seja oportuno, quer não. Repreenda, diga o que está errado. Repreenda, corrija, exorte, encoraje, mostrando o caminho, mostre quais são as coisas boas que elas devem fazer. Faça isso, ele diz, com toda paciência e doutrina. Faça isso sem perder as estribeiras. E de acordo com a verdade de Deus, não mude o discurso por causa das implicações. Em acordo com as doutrinas, em acordo com o ensino, ao invés das suas opiniões ou determinadas tradições. Você não deve ensinar que a forma certa de adorar é com o levantar das mãos, sem levantar das mãos, ou em pé, ou sentado, uma determinada forma de liturgia, que é a sua vontade. Isso não é o evangelho. Tem o seu lugar, as suas implicações, mas não é isso, a exortação é de acordo com a doutrina, com toda a paciência. Se você não conseguir encontrar um texto para dizer como as coisas devem ser, fale essas coisas que você quer falar como sua opinião e não como a doutrina de Deus. Com toda a doutrina você corrige, você exorta, você encoraja, você repreende insistentemente. Faça isso com toda a paciência e santa expectativa. Ensine a verdade com fidelidade ao que ele diz. Você não pode permitir que por causa da amizade que você tem aqui, você se torne infiel no trabalho de ser pastor. E Agnes no trabalho de ser auxiliador idôneo. Você não pode cumprir a sua missão se não conseguir corrigir aqueles que lhe foram confiados. Não tenha medo de perder amizades. Isso vai acontecer. Não tenha medo do isolamento. Isso pode acontecer. A preocupação de vocês deve ser viver com fidelidade a Deus. E amar a Deus por crer em sua palavra. E amar as pessoas por lhes dar a palavra de Deus. Esse é o que melhor pode ser feito para as pessoas. Dar a elas
a informação a respeito de Deus. É o melhor que podemos fazer sobre os nossos filhos. Os presentes que você dá para ele se perdem aqui nessa terra. A verdade do Evangelho é aquela que perdura para toda a eternidade. Mas essa ainda é a primeira verdade. Ensine a verdade com fidelidade. O verso 3, no entanto, começa a pintar uma situação diferente, onde essas convicções do versículo 2 e 1 serão testadas. E com isso, Paulo compartilha essa segunda ordem. Não somente ensine a mensagem com fidelidade, mas seja fiel diante da infidelidade. Olha como é que ele começa no versículo 3, pois. Faça isso. Concentre-se na palavra de Deus. Faça isso dessa maneira, com insistência, quer seja oportuno, quer não, repreendendo, corrigindo, exortando, de acordo com a doutrina, com toda a paciência. Deve ser dessa maneira, vai exigir isso de vocês, tudo e paciência, porque haverá um tempo, Timóteo. Pois haverá um tempo. E Paulo havia desfrutado de momentos como esse, parece que é um tempo atemporal. É um momento, não um tempo específico, mas um momento em que a mensagem, depois de ser falada e pregada com insistência, todos os domingos, todas as quartas, no tempo de culto doméstico, quando a palavra sendo ensinada constantemente, todas as reuniões, se abre a Escritura, se explica a Escritura, no culto doméstico, se lê a palavra de Deus, se memoriza os versículos, em todo o ajuntamento cristão tem Bíblia. Depois de um tempo fazendo isso, Timóteo, alguns homens vão se cansar. É isso que vai acontecer, pois haverá um tempo em que os homens não aguentarão. A proclamação fiel da mensagem se torna muito mais necessária diante da infidelidade. A falta de atenção com que as pessoas lidam com a mensagem. Versículo 3 e 4, nós temos 4 declarações e elas estão em pares. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O pá está no versículo 3. Aí, ou lá no final. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. E aí a parte B aí, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos, entregando-se às fábulas. Então existe essa apostasia da verdade, eles se distanciam da sã doutrina, eles não suportam a sã doutrina, ou eles se recusam a dar ouvidos à verdade, mas o que vai estar ali no vácuo? Quando eu removo a verdade, os homens não querem ouvir a verdade, eles vão se recusar a dar ouvidos à verdade. Esse movimento de afastamento da verdade conduz inadvertidamente, algumas vezes conscientemente, em direção à mentira. Esse movimento de recusar a verdade, de não suportar a sã doutrina, de se excusar, de não aguentar a exposição da verdade, irá afastá-los e empurrá-los em direção à mentira. Eles darão ouvidos à mentira, vão se entregar às fábulas, eles vão levantar mestres segundo as suas próprias cobiças, não segundo a verdade. E como se sentindo uma coceira leviana e prazerosa com a mentira, eles vão nutrir o próprio coração com a inverdade que eles mesmos criaram. No ministério, todo servo do Senhor terá que lidar com substitutos que aparecem ao longo do tempo. Todo mundo. Sempre é um substituto. Estão vendo o movimento? Não é só a recusa da verdade e eu vou ficar com... É a mentira. Alguma coisa que eu consiga remover da verdade e eu ter que colocar um substituto. E esse substituto é a mentira. Os concorrentes são muitos, mas todos procuram tomar o espaço da centralidade da palavra de Deus. E no mundo é assim, todos contra um. Do reteté à fogueira santa. Do viradão às diversas modinhas, da politicagem no púlpito e as histórias de sucesso. Aqui não se fala do formato, como é que essas coisas acontecem, mas do conteúdo, a centralidade da mensagem de Deus no culto cristão.
Os homens serão curiosos, eles ficarão satisfeitos com pitadas de novidades, de informações inovadoras. Tanto tempo na música, pouco tempo na instrução. E de novo, irmãos, não é apenas no púlpito, mas nas diversas áreas da vida. Nas lutas do casamento, na tristeza, no luto, nas euforias, o ministério da palavra se tornará cada vez mais reduzido por pessoas que oferecem algo mais sólido e efetivo. Conversando com um irmão na sua luta contra a dificuldade, ele disse: pastor, vou falar com o senhor vai pedir para eu decorar o versículo? O meu problema é sério, pastor. Estou com uma dificuldade gigantesca. O senhor quer que eu ore e leia um versículo? Você quer que eu memorize a palavra de Deus? É isso que eu quero dizer? Pastor, funcionou com o senhor, mas não funcionou comigo. O que você está fazendo? Eu estou tomando Lexotan? E está funcionando? Não. Não está. E você vai continuar fazendo? Eu vou fazer, pastor. Por quê? Porque eu não sei o que fazer. Você acha que é a primeira pessoa no universo, desde a criação de todas as coisas, que enfrenta a aflição? Você acha que é a única pessoa que sofreu perdendo os filhos? Você acha que Deus não consegue ver as coisas de uma maneira clara? Você acha que Deus não consegue ajudar você? Nós não colocamos em perspectiva. Mas o nosso coração incrédulo vai fazer sempre esse movimento de fugirmos da verdade para nos afugentarmos na mentira. E aqui a verdade é a verdade conforme aparece na Escritura. Tudo parece ser mais atrativo e eficiente do que o ministério da palavra. Das indulgências, as missas em latim, o liberalismo teológico, a teologia da prosperidade, o inclusivismo cristão, a psicologização dos pecados e a culpa do cérebro. Tudo são substitutos para dizer que o homem é responsável diante de Deus, que a lei de Deus é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, e os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O que você precisa, alma amargurada e ansiosa, é alegria, é clareza e é sabedoria, e tudo isso é encontrado na verdade de Deus. Falo como alguém que lutou com drogas por muito tempo. Foi lendo a Escritura, ouvindo e vendo Jesus, que eu fui liberto. O Senhor criou o mundo a partir do nada. Em 6 dias não consegue cuidar de um coração. Mas é assim. Ao contraste disso, no versículo 4, observa, Juan. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, eles vão se entregar às fábulas, história para boi dormir. Mas o versículo 5 começa dizendo, mas, mesmo no meio de tudo isso, a despeito de tudo isso, Timóteo precisa ser fiel. Quando os homens mudarem de opinião, quando eles desistirem da centralidade da palavra de Deus, quando dentro da própria congregação de Éfeso ou de Capistrano surgirem homens e mulheres insatisfeitos, incrédulos quanto ao poder e à centralidade da palavra de Deus para resistir e lidar com os vários dilemas da vida, diante disso, você precisa pregar a palavra de Deus. Quando eles caírem na tolice do próprio coração que procura a melhor versão de si mesmo, você deve ser fiel ao seu comissionamento diante de Deus e ensinar a verdade fielmente. E ser fiel mesmo no meio da infidelidade. Em último lugar, aí no final do versículo 5, Paulo, ele ajuda Timóteo a ignorar o aqui e o agora. Como que se dissesse assim, lembre do final. Como servo de Deus, você está na linha daqueles que se esforçaram muito. Trabalharam muito. Lembre que vocês decidiram aceitar a vontade de Deus para a vida de vocês de uma maneira bem estreita. Vocês resolveram voluntariamente, como servos de Deus, trilharem na mesma pisada daqueles que nessa vida eles trabalham muito, eles se esforçam muito, eles gastam muito, eles se alegram muito e eles sofrem muito.
Como Maria, vocês sentirão algumas vezes espada atravessando a alma. Sentirá com regularidade aquela simbiose que Paulo fala entre nós e o povo que nós temos, 2 Coríntios 11, 28, ele diz, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente, mesmo no dia de folga, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não me enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não fique indignado? Como é que eu posso viver e desafetar completamente da vida desse povo? Esse é o chamado do Senhor para nós. E Paulo, então, ajuda esses discípulos, esse jovem, com essa última recomendação. Cumpre o seu ministério fielmente. Ensine a mensagem fielmente. Seja fiel, mesmo diante da infidelidade. E cumpra o seu ministério fielmente. Ele empurra todas as coisas para depois. É por isso que ele vai falar do versículo 6 e 7 sobre o depois, o que ele tem intencionado. Ele começa dizendo, seja sóbrio em todas as coisas, como que concluindo, seja sóbrio, fique alerta, veja as coisas como de fato são. Seja honesto, seja sincero, seja controlado, seja equilibrado, não fique intoxicado, controlado. Não vá com a correnteza, veja as coisas como de fato são, veja e pense a verdade sobre o que é servir ao Senhor, da maneira como vocês têm aceito, o que Deus tem dado para vocês, quem Ele é, quem vocês são e o que aguarda para vocês naquele dia. Lembrem de Cristo. E aí ele diz, suporte as aflições. Talvez ele estivesse falando das aflições relacionadas ao ministério em meio à oposição, que são os versículos 3 e 4. Em outras palavras, ele não diz, você não deveria ficar culpando os outros, Timóteo. As pessoas não me amam. Os homens não me respondem. Investi 3 anos da minha vida naquela pessoa e agora ele está falando mal de mim completamente traidor. Minha filha não fez o que eu achava que ela deveria fazer, não se reportou a mim da mesma maneira com que eu tinha me doado a ela. Aquele diácono foi embora, aquela irmã ficou falando mal de mim, aquela pessoa ficou disseminando mentiras sobre a minha família. Não. Suporte as aflições. Não pague de volta. Lembre que você responde ao Senhor. Seja fiel a Ele. E a sua fidelidade ao Senhor será recompensada naquele dia quando o Supremo Pastor se manifestar. Agnes, dentre todos os auxílios humanos, você é a rainha sobre eles. Juan vai precisar de você. Se ele deve cumprir bem o seu ministério, Deus usará o seu insubstituível auxílio para essa tarefa por toda a vida. Ele precisa e sempre vai precisar das suas orações. E aí ele termina dizendo, faça o trabalho de um evangelista. Em outras palavras, ele está dizendo, continue avançando. Timóteo, você não pode ter aquela política de manutenção. Estou indo embora, meu tempo chegou, a coroa da justiça me está entregue, agora é tua vez. E para finalizar, ele vai dizer, olha, você tem que ver as coisas claramente, seja sóbrio, alerta, comedido. Você aguente aí, resista, suporte as aflições, suporte as angústias entrelaçadas aí no ministério. E você continua evangelizando, você continua avançando, você continua fazendo o trabalho de um evangelista. Você não pensa em manter as coisas, você não fica resignado apenas com as dificuldades, mas você avança. Você planta outras igrejas, você treina outras pessoas. Você não simplesmente se defende das trevas, você ataca as trevas com a verdade do evangelho. Recentemente nós tivemos a notícia de que um dos homens que teve mais influência na minha vida, foi promovido depois de servir como pastor da igreja Comunidade da Graça, lá em LA, em Los Angeles, depois de servir por 56 anos como pastor.
O pastor John MacArthur foi conduzido ao céu. Embora nem todo mundo seja usado ou será usado como ele o foi, a maneira como ele conduziu o seu ministério explica muito da maneira como ele foi efetivo e utilizado por Deus. A centralidade da palavra de Deus em todas as áreas cooperou para que ele terminasse a sua vida sem escândalos. Sem escândalos. Depois de uma vida repleta de lutas, tentativas de prisão, processos, abandonos, rachas, dificuldades, o Senhor o ajudou para que ele terminasse fiel. É o que eu queria que acontecesse com todos nós. Ele finaliza dizendo: cumpre plenamente o seu ministério. Cumpre cabalmente o seu ministério. É como se ele botasse o ministério como um grande quebra-cabeça, com peças, com as várias peças do trabalho pessoal, a santidade, o tempo de oração, o evangelismo e a multiplicidade de imperativos, de todas as coisas que fazem parte do que significa funcionar como plantador de igrejas para homens e mulheres. E aí ele, depois de colocar todas, juntando uma com a outra, ele diz: é isso aqui, cumpre plenamente o teu ministério. Não acho que você está quebrando, está concluindo, está juntando quando você deixa essas coisas de lado. Você precisa focalizar em todas elas. Precisa vê-las completamente. É assim que você vai ser encontrado em fidelidade. Então, Juan e Agnes, vocês devem pensar em terminar bem. Juan, você deve pensar mais do que simplesmente pregar no próximo domingo, ou terminar o próximo sermão, ou resolver a próxima EBF, ou batizar a próxima pessoa e discipular a próxima. Deus chamou vocês para um caminho sem volta. É um caminho trilhado pelos santos homens e mulheres do passado. Trilhado por homens como John MacArthur, como Paulo e como o próprio Cristo. Que olhou para esse mundo sem muita beleza e viveu para o benefício dos outros e a glória de Deus. Que o Senhor então esteja diante dos olhos de vocês, que vocês se lembrem de Cristo Jesus e cumpram o chamado de vocês nessa próxima etapa, até que Ele venha. E quanto a nós que ficamos, fazemos o quê? Enviamos o Juan e a Agnes, e quem vai ser o próximo? Temos que trabalhar para colocar o mundo aqui de volta, o mapa mundi de volta. Eu acho que a gente tem esquecido que a nossa tarefa é ganhar o mundo para Cristo na nossa geração. E alguns vão ficar. Mas por que ninguém está querendo ir? Senhor, nos ajude colocando a eternidade diante dos nossos olhos. Que a gente termine bem o chamado que o Senhor nos deu para fazer. Vamos orar. Senhor, eu queria te agradecer pela verdade da tua palavra. O meu desejo, eu digo por todos nós, nosso desejo é sermos encontrados pelo Senhor em fidelidade. Para aqueles que são líderes, aqueles que lidam com a Escritura, Juan e Agnes, que eles exerçam o ministério da palavra com fidelidade, que eles ensinem porque creem, que essa convicção seja testada no crisol da adversidade e da infidelidade de outros. Que eles cumpram o seu ministério de maneira plena e cabal. Ajuda para que eles sejam conscientes das suas necessidades e contem com a assistência do teu Espírito para realizar a tua vontade. Eu peço que nós possamos aprender com eles e sermos estimulados a perdermos a vida aqui para que outros ganhem a vida que está acessível em Cristo Jesus.
E se é do teu agrado que muitos fiquem, que possamos ser externamente salgados e na interação com o mundo compartilharmos o Evangelho, e sermos intencionais no sustento da obra missionária e trabalharmos pensando nos nossos missionários, homens e mulheres, como a família Ponce, que irão depender da nossa fidelidade ao Senhor para realizarem a obra que nós acreditamos ser a mais excelente de todos. Eu peço que nos ajude, em nome de Cristo. Amém. Vamos colocar o pé. Vou dar aqui a família Ponce para ficar no meio. E nós vamos impor as mãos sobre ele, em sinal de que nós reconhecemos que essa família, sido separada por Deus para a tarefa que agora nós os comissionamos, e que eles recebem por nosso intermédio, nós nos identificamos com ele. Ao final, eu queria que vocês dessem um bocado de abraço, né? Batessem um bocado de foto, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos louvar e exaltar o Teu nome, Pai. Queremos ser gratos a Ti porque sabemos que essa obra é Tua, Pai. Sim. É o Senhor quem chama os homens, é o Senhor quem envia os homens, Pai. E o Senhor faz isso por meio da Tua igreja, Senhor, aqui nessa terra. Queremos ser gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio de podermos participar da Tua obra, Pai. Todos nós aqui, Senhor, família Ponce, indo fazer a obra do Senhor, nós como igreja enviando, Senhor, eles para o campo, Pai, nos comprometendo a sustentá-los, Senhor, em oração, Pai, e nas suas necessidades, Pai. Sim, sim. Santo Deus, nós queremos clamar a Ti, Senhor, que fortaleça, Senhor, o Juan. Ajude-o a fazer a Tua obra, Senhor. Ajude-o a pregar a Tua palavra com fidelidade, Pai. Ensinando o caminho do Senhor para os homens. Não se importando, Pai, com aqueles que rejeitarem a mensagem, Pai, aqueles que não te ouvirem, Senhor, mas confiando em Ti, confiando nas Tuas promessas a respeito daqueles que permanecerão fiéis, Senhor, que farão a Tua obra, Pai. Que o Senhor o ajude, que o Senhor esteja junto dele, Pai, que nos momentos difíceis o Senhor o sustente, Pai, através da Tua palavra, através da exortação dos irmãos, através de nós aqui, Senhor, que estamos orando por eles, Pai. Santo Deus, eu quero clamar a Ti, Senhor, em favor da Mirna, pedir que o Senhor ajude a ser auxiliadora, que o Juan precisa que ela seja, Senhor. Que ela esteja junto dele, Senhor, que ela o esteja encorajando, Pai, que ela compreenda, Senhor, o chamado que Deus deu a ela, Senhor, como esposa do Juan, Pai, que eles juntos, Senhor, possam fazer a Tua obra ali em Capistrano, Pai. Quero clamar a Ti, Senhor, em favor das pessoas que estão ali, Senhor, aqueles que já fizeram uma profissão de fé em Ti, Pai. Eu quero pedir que o Senhor confirme, que o Senhor os ajude, Senhor, a crescerem, a se tornarem mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Usa o Juan, Senhor, o ensino, a palavra, Senhor, a oração dele, o trabalho dele, para fazer isso na vida dessas pessoas, Pai. Que os dois, Senhor, possam Te servir ali com fidelidade, Pai. E o Teu nome possa ser conhecido, Senhor, naquele lugar. Que os corações sejam quebrantados, Pai, aqueles que ainda não reconhecem a Ti como Senhor e Salvador, possam testemunhar, Senhor, que ali existe uma igreja, existe um povo que adora o Teu nome, Senhor, que segue a Tua palavra, que faz a Tua vontade naquele lugar, Pai. Santo Deus, que o Senhor faça-se presente ali, Pai, abençoando a vida deles, guardando-os do mal, suprindo todas as suas necessidades, Pai. Que eles reconheçam, Senhor, que
apesar de todas as outras coisas, apesar da igreja, dos irmãos, é o Senhor quem os sustenta, é o Senhor quem os guarda, é o Senhor quem os comissiona, Pai. É o Senhor quem vai junto com eles e não os abandona, Senhor. Mesmo quando as coisas parecerem difíceis, mesmo quando parecer que alguma coisa está faltando, é o Senhor trabalhando na vida deles, Senhor. Que eles consigam olhar, Senhor, todas as coisas dessa forma. O Senhor trabalhando no caráter, no ministério deles, Senhor, o Senhor agindo na vida deles. Pai amado, eu quero te pedir pela Abigail, Senhor, que ela cresça, Senhor, vendo os seus pais servindo a Ti, Senhor, vendo os seus pais se dispondo a deixarem a sua vida aqui, seus familiares, a sua igreja, Pai, para irem Te servir lá, Pai. E que isso, Senhor, seja um testemunho para a vida dela, que ela reconheça o Senhor trabalhando na vida da sua família, Senhor, e quando chegar o tempo ela possa receber a Ti como Senhor e Salvador da sua vida também, Pai. Que eles criem ela na disciplina e admoestação do Senhor, mostrando a ela, Senhor, o prazer, Senhor, de servir a Ti, Pai, de fazer a Tua vontade. E que Teu nome seja glorificado na vida dessa família, naquela cidade, Pai, naquela igreja que se reúne ali, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Nós te pedimos essas coisas no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Santo Deus, nosso Pai, nós damos graças a Ti por esse momento tão especial para a nossa igreja. Lembrando de tudo que o Senhor tem feito até aqui. O Senhor deu os dons, os talentos e os Teus servos responderam ao Teu chamado, se dispondo em se empenhar, em aprender mais de Ti, em depender do Senhor. Todo o plano, todas as orações, o Senhor tem agido, sustentado, conduzido. O Senhor escolheu um local, direcionou ali em Capistrano, foi iniciado o trabalho. E nesse momento, Senhor, nós temos a alegria, nós temos o regozijo de enviar os Teus servos para aquele campo. Obrigado pela Tua fidelidade e a demonstração do cuidado do Senhor em todos os detalhes. Santo Deus, eu quero rogar a Ti que o Senhor seja com a Mirna, e à medida em que as mulheres de Capistrano veem como ela auxilia o seu marido, se submete à autoridade dele, demonstrando confiar no Deus a quem serve, no cuidado dele por meio da liderança do Juan, a forma como ela cuida e educa a Abigail, a forma como ela se empenha em servir a um Deus Todo-Poderoso por meio da fé. Amém. Que essas mulheres cheguem ao conhecimento do Senhor, que o Senhor demonstre a luz de Cristo por meio da vida dela. Ser também com o Juan na liderança da sua família, na maneira sacrificial como ama a sua esposa, como dá aquilo que ela precisa, servindo como modelo de Cristo na vida dela, educando e disciplinando a sua filha na palavra, na disciplina, na demonstração do Senhor. Que o Senhor tenha o coração da Abigail nas Tuas mãos. Amém. Santo Deus, que o Senhor conceda a graça deles responderem sempre com amor às rejeições e às dificuldades, que eles respondam por meio de fé, lembrando que a obra é Tua, que eles são instrumentos nas Tuas mãos e que eles demandam fidelidade ao Senhor, por meio da fé, obediência, submissão à palavra. Ajuda ao Juan a ser fiel, a se empenhar em ser fiel na pregação da Tua palavra. Amém. Que ele seja usado por Ti, que eles sejam usados por Ti para levarem muitos ao conhecimento de Cristo. Que o Senhor edifique, que o Senhor sustente. Santo Deus, que eles se empenhem em oração todos os dias, um pelo outro,
também pelo povo ali que o Senhor há de salvar, por aqueles que o Senhor já salvou, pela edificação, pelo crescimento, por disciplina nas rotinas, na aplicação do uso do tempo, desse bem tão precioso que o Senhor tem dado a eles, nesse projeto tão importante de fazer Cristo conhecido naquele lugar. Santo Deus, nós te rogamos que eles lembrem desse tempo, amanhã, com uma nova plantação de igreja, com o estabelecimento daquela, com a preparação de obreiros, com treinamentos de servos e homens fiéis que certamente seguirão pregando a tua palavra e o teu reino avançando. Que o Senhor alcance muitos lugares nesse mundo por meio do povo que o Senhor há de salvar pela tua graça ali naquele lugar. Santo Deus, seja com os teus servos. E eu rogo também, Senhor, por nós aqui que ficamos, pedindo que sejamos encorajados pelo exemplo desses irmãos. Pedimos que estejamos fiéis, com os joelhos no chão, rogando pela vida, pela fidelidade, pela disposição deles em proclamar a verdade ali naquele lugar. Amém. Pela proteção, pelo sustento, que sejamos fiéis em estarmos aqui batalhando pelos teus servos, nos envolvendo na vida deles, naquele ministério também. É o nosso papel, também é o nosso chamado. Sim, sim. Santo Deus, nós oramos confiados, gratos, regozijosos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Estamos dispensados por hoje. Um abraço aqui. Já viu como a gente... À frente, viu? É muito bom ser assim.